O que é que separa um acordo de milhões de um fracasso total? Muitas vezes, a resposta está na habilidade de navegar no mundo dos conflitos e das negociações. Hoje, a gente vai abrir esse manual secreto usando uma história real e bem chocante do mundo da tecnologia. Vamos voltar no tempo, lá para 1997. No coração do Vale do Silício, tinha uma startup que brilhava mais que todas as outras, a Pointcast. O fundador dela era chamado de o cara mais famoso da internet. A tecnologia deles parecia que ia revolucionar tudo. Eles não estavam só no topo do mundo, eles eram o topo do mundo. E o reconhecimento veio. A News Corporation, do gigante da mídia Rupert Murdoch, botou na mesa uma oferta de cair o queixo, 450 milhões de dólares. Pensa só, para uma empresa que quase não tinha receita, era uma proposta que mudava o jogo completamente. Pois é. Só que, apenas 2 anos depois, a Pointcast foi vendida, mas não por 450 milhões. Ela foi vendida por míseros 7 milhões de dólares. Uma queda, assim, vertiginosa que deixou todo mundo de boca aberta. A pergunta que todo mundo no Vale do Silício se fez foi essa: como é que uma oportunidade de 450 milhões de dólares simplesmente evaporou, virando uma perda de mais de 98% do valor? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. O caso da Pointcast virou um exemplo clássico do que não fazer numa negociação. E não foi um errinho qualquer, né? Foi uma falha de 443 milhões de dólares. A grande questão é, o que de verdade estava por trás desse colapso todo? E a resposta, olha só que curioso, não estava nas planilhas. Como o próprio Wall Street Journal apontou, as tais questões sociais, que vamos combinar, é um jeito bonito de falar de ego e orgulho, muitas vezes são o que destroem os acordos. No caso da Pointcast, o CEO simplesmente começou a acreditar na própria fama. E foi aí que tudo começou a desandar. Essa história toda nos leva para o centro da questão. Para ser bom de negociação, primeiro é preciso entender o que é o conflito. De forma bem simples, conflito é o que acontece quando as pessoas discordam. Parece fácil, né? Mas assim como no caso da Pointcast, as causas e principalmente as soluções são bem mais complicadas. A maioria das pessoas fica meio desconfortável com o conflito, né? Mas a resposta para essa pergunta é, surpreendentemente, não. Claro que um conflito pode ser péssimo se ele paralisa todo mundo, mas na dose certa ele pode até ser algo positivo. Esse gráfico aqui mostra uma coisa bem interessante. Tanto a falta de conflito quanto o excesso de conflito são ruins para o desempenho de uma equipe. A mágica acontece ali no meio, sabe? Nesse ponto ideal de conflito moderado que estimula o debate, a criatividade e a inovação. E esse conflito aparece em vários níveis. Tem o intrapessoal, que é aquela batalha dentro da nossa própria cabeça. Tem o interpessoal, que é entre duas pessoas. E tem o intergrupal, um clássico, tipo a famosa briga entre o departamento de marketing e o de vendas. Ok, agora vamos para uma parte mais prática. Se o conflito existe, como é que as pessoas geralmente lidam com ele? Existem 5 estilos principais. E entender o próprio estilo pode ser uma ferramenta de autoconhecimento muito poderosa. Esse mapa aqui ajuda a gente a visualizar esses 5 estilos. Tudo se resume a um equilíbrio entre duas coisas: cooperação, que é o quanto a pessoa se importa com o outro lado, e assertividade, que é o quanto ela se importa com o próprio lado. Nos cantos temos 4 estilos e bem no meio tem um quinto, que é o do meio termo, onde todo mundo cede um pouquinho. Vamos ver cada um deles. Começando com a evitação. É o famoso estilo deixa pra lá. A pessoa não coopera nem é assertiva, ela simplesmente ignora o problema. Pode até funcionar para coisinhas pequenas, mas é um perigo quando o assunto é sério. Depois vem a acomodação. Vamos fazer do seu jeito. Aqui a pessoa coopera muito, mas não é nada assertiva. Ela cede para manter a paz. É bom para preservar o relacionamento, mas péssimo se a pessoa nunca defende os próprios interesses. No outro extremo, a gente tem a competição. Super assertivo, mas pouco cooperativo. O lema aqui é vencer a qualquer custo. Funciona em emergências, mas no longo prazo destrói relacionamentos. Soa familiar? Parece muito com o CEO da Pointcast, não é mesmo? E, finalmente, o estilo da colaboração, assertivo e cooperativo ao mesmo tempo. O objetivo aqui não é ganhar do outro, mas sim achar uma solução ganha-ganha, um resultado onde todo mundo sai satisfeito. É o ideal, porque busca integrar os objetivos de todos. Beleza. Agora que já entendemos os estilos de conflito, como é que a gente aplica isso na prática?
A resposta é enxergar a negociação não como uma coisa só, mas como um processo, com 5 fases bem definidas. Mas antes de mergulhar nas fases, a gente precisa falar sobre o conceito mais poderoso de todos em negociação, o BATNA. É a sigla para melhor alternativa a um acordo negociado. Traduzindo, é o seu plano B. E entenda uma coisa, quem tem o melhor plano B tem o poder na mesa de negociação. E para usar bem o BATNA, o processo é simples, mas muito eficaz. Primeiro, liste todas as suas alternativas. Depois, escolha a melhor de todas. E uma regra de ouro: nunca, jamais, revele o seu BATNA. Se ele for fraco, sua posição desmorona. Foi exatamente o que aconteceu com a Pointcast. E este aqui é um mapa do processo. Tudo começa com a investigação, que é o dever de casa. Depois, a definição do BATNA, que é a fonte do poder. Só então se parte para a apresentação, depois a barganha, que é o coração da negociação, e por fim, o fechamento, quando o acordo é selado ou não. Dentro da barganha existem 2 mentalidades. A primeira é a distributiva. Pensa numa pizza de tamanho fixo. Para um ganhar um pedaço maior, o outro tem que perder. A outra mentalidade é a integrativa. A ideia aqui não é só dividir a pizza, mas sim achar um jeito de aumentar o tamanho da pizza, criando valor para que os 2 lados saiam ganhando. Agora vamos fechar o ciclo e voltar para a nossa história do começo. Com tudo isso que a gente viu sobre conflito, estilos e negociação, finalmente dá para entender o que aconteceu com a Pointcast. A análise agora fica bem clara. Primeiro, o ego. O CEO se deixou levar pela fama e adotou um estilo totalmente competitivo. Segundo, expectativas fora da realidade fizeram ele recusar uma oferta concreta para correr atrás de uma avaliação que só existia na cabeça dele. E o mais importante, um BATNA fraquíssimo. Quando a tecnologia deles ficou ultrapassada, eles não tinham mais para onde ir. A falta de um plano B deixou eles sem poder nenhum. No fim das contas, a história da Pointcast é um lembrete muito forte. Ela nos força a pensar. Uma negociação é uma batalha para ver quem ganha ou um problema para ser resolvido em conjunto. Ao tratar tudo como uma guerra, quanto valor, quanta oportunidade a gente deixa pelo caminho? A resposta, como a gente viu, pode custar centenas de milhões de dólares.